Fala pessoal, eu sou o André e nós estamos hoje no nosso segundo episódio do podcast Famílias Raras. Se você ainda não segue o canal, nos dá uma força, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje possa ajudar cada pessoa que receber aí, né, o seu compartilhar. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial, né, uma amiga que o Senhor nos deu nessa caminhada, né, que é a Adriane Azevedo, casada com o nosso amigo Ronaldo, né, o reverendo Ronaldo, mãe de 3 filhos, pastora, teóloga e mentora de mulheres, psicanalista especializada em atendimento feminino. A Adriane, ela é voluntária na Missão Vida, aonde ela atende homens que vivem em situação de rua. Atualmente, ela está cursando, o mestrado internacional em psicologia clínica na Universidade Del Antônio, na Espanha. Pastora Adriane, seja muito bem-vinda aí, né, ao Famílias Raras. Sinta-se em casa, é um privilégio poder dividir a mesa com a senhora e com a gente poder bater um papo e poder contribuir para cada um que vai ouvir, para cada um que vai receber, né, essa mensagem que eu tenho certeza que é extraordinária e vai poder ajudar e contribuir com cada família. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Eu achei extremamente interessante. Já quero começar a minha participação parabenizando você e a Marina por terem tido esse desprendimento de compartilhar conosco toda a experiência que vocês tiveram e agora levar adiante o legado do Samuel. O Samuel continua falando. É isso aí. Isso, a senhora falando é muito interessante porque a gente sempre tem falado isso, né? Aquilo que a gente viveu, de alguma forma, ele precisa dar continuidade e contribuir, né? Como, né, eu sempre creio, né? A vivência, né, que a gente teve, a vivência que a gente, né, cada um que vai dividir a mesa conosco aqui, ela é muito importante e pode ajudar, né, muitas vidas. Tem muitas pessoas aí que estão, né, vivendo situações difíceis, né, situações emocional, espiritual, e tem a oportunidade de ver uma experiência de alguém que já passou, né, alguém que vai contribuir aqui conosco. Isso pode girar uma chave, né, na vida dessa pessoa, isso pode colocar a pessoa em, né, em um lugar muito melhor. Então, esse é o propósito do podcast, né, levar informação, levar formação, né, para pessoas e também ser uma voz que pode lutar, uma voz que pode, né, desbravar essa família, e como é o nosso slogan, né, todos nós somos famílias raras. Todos somos pessoas raras. E o interessante é que nós temos limitações sendo raros. Uhum, Todos nós somos limitados. Quando eu olho para uma situação de uma pessoa com uma deficiência uhum, aparente, uhum, por eu não ter essa situação em mim, dentro da minha casa, sempre me desperta aquela questão: uhum, como será que essa pessoa faz isso, faz aquilo? uhum, Atividades que são rotineiras para nós. Mas nós temos limitações. Eu não tenho uma deficiência aparente, mas eu uhum, tenho limitações. Como é que eu ajo no dia a dia, levo a minha rotina dentro das minhas uhum, limitações? Aquela pessoa que eu estou olhando e percebendo a raridade dela aparente, uhum. faz a mesma coisa. Olha só que interessante. Trabalha dentro das suas limitações. Todos nós temos a nossa limitação. Todos E temos. eu acho importante você que nos assiste entender isso, porque muitas vezes a gente tem um padrão, né? A gente tem um rótulo sobre pessoas que têm limitações físicas, mas, como a Adriana está dizendo aqui para nós hoje, todos nós temos uma limitação. Todos temos. E o mais rico é que dentro das minhas limitações eu posso me superar. Hum, Olha só que legal. Se eu entrar numa ideia de me comparar com o diferente de mim, Uhum, provavelmente vai ser fácil superar aquela pessoa. Mas o grande desafio e a mágica da vida está em superar a mim mesma. uhum, Hoje ser diferente do que eu fui ontem. Hoje ser melhor, avançar um pouco mais. uhum, Então, dentro das limitações que eu, que você, que as pessoas
raras têm, Uhum. todas podem se superar dentro das suas limitações. É interessante a senhora falar nisso, pastor Dani, porque a gente vivenciou isso muito, né? A gente via que quando a gente estava dentro de uma determinada situação, a gente pegava firme, o mas a Marina de com o Samuel, ele correspondia. Ele reagia e correspondia aos estímulos, né, ao afeto, e aquela situação que era difícil, ela se tornava agora um desafio e talvez um trampolim para conquistar aquilo que a gente precisava naquele momento, né? Para conquistar algo mais. Uhum, E eu fico imaginando, André, as pessoas que vêm ao mundo dentro uhum, do que é considerado normal uhum, e que por um acidente, por uma enfermidade, adquirem alguma deficiência, se uhum, tornam pessoa com deficiência, ainda que não seja uma deficiência uhum, rara. Ela precisa aprender, reaprender a viver. Quem já vem com essa deficiência também precisa ser inserido para aprender a viver dentro das suas limitações, naquilo que é considerado normal, uhum, né? Só que quando a gente recebe uma notícia de que vai chegar um bebê diferente, quando uma pessoa sofre um acidente e torna-se diferente, nesse momento inicia um processo de luto. uhum, O luto do normal. O normal morreu. Eu uhum. tenho o hábito de, quando eu vejo nas redes sociais alguém festejar que está grávida, vai chegar um bebê, eu sempre coloco assim: parabéns, que venha muito feliz e sapeca. Porque eu tenho a experiência de conviver com crianças especiais, Uhum, né, com crianças raras, com famílias raras, que uhum, vivem uma normalidade incrível e com quem eu aprendo tanto. uhum, Mas quando eu olho, os comentários são que venha saudável. E esse saudável é uma máscara para perfeito. uhum, As pessoas têm dificuldade de dizer que venha perfeito. uhum, Eu fiz um processo de adoção, um período da minha vida, e fui preencher a ficha. uhum, E a ficha traz o questionamento: você tem abertura para receber uma criança com deficiência? uhum, E eu preenchendo a ficha super empolgada, quando chegou essa pergunta, eu me lembro que eu joguei o papel e a caneta. Eu fui fortemente confrontada. uhum. Olha só, Porque que era um forte. momento em que eu iria começar a gerar na minha mente e no meu coração uma criança que chegaria pronta, Uhum, não do meu ventre. uhum, E eu tinha a oportunidade de escolher. E desde essa época eu comecei. Sempre que eu via alguém comentar, vou ter um bebê, eu falava que venha muito sapeca. Porque passou a ser para mim um uhum, pré-requisito. A criança saudável é a criança feliz. uhum, É a criança sapequinha dentro das limitações que ela tenha. uhum, Né? E uma vez, voltando à questão uhum, do choque, uhum, né? Descobri que vou gerar estou gerando um bebê que será diferente. uhum, Sofri um acidente e agora eu me tornei diferente. Passei por uma dificuldade, uma enfermidade e agora eu sou diferente daquilo que mentalmente eu sempre considerei normal. Então eu entro nesse processo de luto, a dificuldade, a negação, e eu vivo todas as etapas de um luto, uhum. até o momento da aceitação. E eu creio que a riqueza toda está aí. Quando chega essa aceitação, aí as pessoas envolvidas no entorno dessa pessoa diferente estão Uhum. preparadas para receber, para acolher e para conviver no dia a dia com aquela pessoa. Eu lembro que na nossa situação, né, quando nós recebemos, né, eu lembro que a gente foi fazer um no morfológico, foi fazer ali, né, o raio-x e ultrassom ali pra ver, né, na verdade, o ultrassom, e a gente recebeu, na verdade, a médica falou: "Vamos repetir?", né. A gente já olhou e falei: "Tem alguma coisa que quiseram nos falar". Repetimos, mandaram a gente para o médico, enfim, realmente é um baque. Falei: "E aí agora? Como é que vai ser? Tem prognóstico de vida? Tem síndrome? Ah, tal síndrome". Realmente é uma mistura de emoção ali, né, aquilo ali vai, levando a gente nesse caminho de luto, né. Eu nunca tinha pensado por esse lado, realmente vai levando. E aí? A gente já deixou de lado o modelo
né, de perfeição, a gente já deixou de lado, né, aquilo que poderia ser normal, a gente está indo para uma situação totalmente atípica e anormal, até daquelas pessoas que nós nos relacionamos. Agora, o que vai ser para frente? Como é que vai ser minha rotina? Como é que essa criança vai ser recebida nos lugares em que ela estiver, Uhum, né? O processo de luto, ele me coloca em estado de dor, uma uhum, dor paralisante. uhum, E eu creio que isso é necessário, né, para até ressignificar essa situação toda e conseguir enxergar com outros olhos. E eu fico paralisada nesse local de dor e preciso depois tomar a atitude, a decisão de caminhar. Um passo que seja para sair do local da dor. Respira fundo, sai desse local da dor. Você ainda não conhece todo esse universo. uhum. Isso é muito novo ainda para você, mas saia do lugar da dor para se preparar para dar continuidade nessa caminhada, para receber o novo. Enquanto eu estou carregada do velho, eu não consigo receber o novo que vem para mim. Enquanto eu tenho uma consciência antiga, ultrapassada, enquanto eu não passo por essa mudança de mente, essa metanoia necessária Uhum, para receber esse membro da família diferente, uhum. eu não estou pronta para recebê-lo. É. E então é interessante você falando porque realmente quando o tempo da aceitação ele ultrapassa a gestação, entra ali na fase, né, de crescimento dessa criança, a gente pode perceber, né, em casos que a gente acompanhou, a gente viu, a gente, né, estudando, a gente vai vendo que o desenvolvimento dessa criança ele fica mais, né, mais atrasado. Os desafios ali dele, ele fica mais, né, vamos dizer assim, menos, menos força para poder avançar. Simplesmente pelo fato da não aceitação. É muito forte. É, sem dúvida. Eu e meu esposo conhecemos, nós convivemos com famílias que negaram o diagnóstico, Uhum, negaram a realidade. A uhum, criança está crescendo, está se desenvolvendo, e sempre que alguém pergunta, mas exatamente o que ela tem? uhum, Eles negam. Não, ninguém sabe, os médicos não fecharam o diagnóstico. uhum, E fica até difícil trabalhar, fica difícil nós nos aproximarmos uhum, e contribuirmos de alguma maneira, porque a família precisa acolher essa realidade assim que ela surge. uhum, Surgiu, é uma surpresa, uhum, então eu preciso acolher. E o interessante é que quando a gente fala de raro, o que é um diamante raro? Ele é mais precioso que os outros, né? Geralmente o raro é minoria. uhum, Por que esse olhar tão doloroso sobre uma criança rara que vai chegar? uhum, Por que essa dor toda sobre uma situação que eu não esperava? Eu coloquei expectativa no normal, no dito normal. uhum, E de repente você vai descobrir, e eu tenho certeza que você e a Marina descobriram, que a vida de vocês era anormal antes do Samuel. uhum, Com a chegada dele, vocês descobrem uma realidade nova, uhum, completamente normal. O dia a dia se torna normal com. uhum, Tanto que o projeto é a forma de manter o Samuel vivo. uhum, É a forma de lidar com essa realidade do normal ainda hoje nas vidas de vocês. E que vai uhum, prolongar aí por muito tempo e abençoar tanta gente, né? Então, o raro é o especial. O raro não é o ruim. uhum. O raro sempre é o melhor. E a gente tem que ter esse olhar para as famílias raras, né? Com certeza. A senhora tá falando aí, eu tava pensando aqui. É, muitas vezes eu vejo que assim, a religiosidade de alguns, a falta de, talvez, de conhecimento de outros, sempre coloca uma expectativa errada, né? Faz a gente se tornar cego com uma situação. Quantos casos a gente já viu de pessoas que realmente negaram? Não, Deus vai atuar, vai fazer um milagre. Não que Deus não possa fazer. Eu creio que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas muitas vezes, né, a nossa expectativa está naquilo que a gente idealizou de uma boa vida,
E Deus está nos dando uma experiência de ter, né, uma escola, né, um professor que vai nos ensinar realmente o que é viver. Exatamente. Quando eu olho para a Bíblia, o começo do livro de Mateus me traz, eh, lá nos primeiros capítulos, me traz Jesus olhando e se compadecendo da multidão. E Uhum, o próximo versículo fala assim: e ele curou a muitos. Ponto. Ele não uhum, curou todos, há não muitos. libertou todos, não curou todos. Uhum, Então, às vezes, eu deposito em Deus uma responsabilidade de fazer o que eu acredito ser o ideal para mim. É a mesma coisa de dizer para ele: olha, eu idealizei uma coisa, isso que você está me dando, que o Senhor está me dando, está errado. uhum, Eu tenho planos muito melhores que os seus. Né? E a gente vai ver lá em Pedro que tudo que é necessário à vida já nos foi dado. uhum, Se vocês olharem aí para essa experiência tão recente de vocês com Samuel, vocês vão perceber que ele tinha tudo que era necessário uhum, para o desenvolvimento dele. Vocês eram facilitadores uhum, do Samuel. Ele já tinha o que era necessário. Tudo o que é necessário à vida já nos foi dado. E a gente entra nessa religiosidade frenética, uhum, querendo barganhar com Deus que sabe de todas as coisas. E isso não é nada legal, porque isso só vai retardar o meu processo de uhum, aceitação. Quanto antes eu desenvolver essa aceitação, mais rapidamente eu vou começar a crescer com essa uhum. experiência. E eu vejo que muitas vezes a pessoa ela tem aquela dor como uma dor de estimação e ela não quer largar aquela dor porque a dor pode ser um motivo dela, né, olhar para a situação e falar não deu certo, né? Ela pode criar, colocar, né, coisas ali que vai impedir dela de olhar e ter aceitação. Então eu vejo que realmente esse é um dos grandes desafios, né? A aceitação, olhar para aquilo que é um presente, como você me disse com muita propriedade, o diamante, nem todo mundo tem diamante. Você não encontra diamante em qualquer lugar. Diamantes raríssimos, né, que estão aí no, vamos dizer, no mundo, são pouquíssimas pessoas que têm e custa um valor muito grande. Então, ter um presente, ter uma criança, ter alguém, né, que vem com essa limitação, essa doença rara, vamos assim dizer, é um presente. E eu lembro assim que a gente sempre encarou isso como um presente de Deus para nós. O Samuel, vocês acompanharam ali, né, nas postagens, nos vídeos que a gente fazia, ele era para nós uma criança normal. Ele era uma criança que era sociável, ia no colo de todo mundo, gostava de estar com pessoas. Eu lembro que uma vez, antes de a gente sair, a doutora Lourdes, né, uma, ela é cardiopediatra, ela falou assim, nossa, o Samuel tomou gosto pela vida, né? Isso pra mim foi tão marcante, porque ele adorava viver. Ele lutava todo instante ali, no momento que ele tinha que ficar numa internação ou outra, pra viver, porque ele gostava de viver. Então, quando a gente olha realmente, essa aceitação ela é extremamente importante. O quanto mais rápido for, né? Isso não, aceitação, pessoal, não tira dor, não tira lembrança, não muda a situação, mas me muda para viver aquela situação, né? Te muda diante da situação. Você colocou aí a questão de se vitimizar. Uhum, Ó céus, ó vida, estou gerando um bebê especial. Quando essa vitimização uhum, se torna confortável para mim, uhum, dificilmente eu saio desse lugar. Porque eu entendo que a partir daquele momento eu me tornei uma espécie de heroína, uhum, né? A mãe atípica, ela é heroína. Ela é heroína por si só. A mulher veio, ela trouxe no pacotinho dela, em essência, o uhum, ser auxiliadora. Isso está no DNA da mulher. A mulher foi criada para ser auxiliadora, uhum, para fazer pelos outros. E essa mãe atípica corre risco de entrar nesse ativismo em prol da situação da criança. Se ela descobre o lugar da vitimização, esse uhum. lugar vai se tornar local de conforto. O que é minha zona de conforto? É essa poltrona confortável, eu não quero me levantar daqui. Aham.
Para que me esforçar? E como que eu saio da zona de conforto? Eu tenho que ampliar. Eu tenho que ir para minha zona de esforço. Uhum. Então, se a família rara, se a mãe dessa criança rara, se a mãe atípica ficam acomodadas nesse lugar, nessa zona de conforto, dificilmente eles vão sair. Uhum. Eles vão querer sim colocar aquela capa de Madre Teresa de Calcutá e se tornar uma pessoa exemplar. Uhum. Só que em essência serão pessoas muito tristes, porque a aceitação ainda não terá acontecido. Uhum. Então, o melhor é ser gente como a gente, acordar todos os dias para viver uma vida normal Uhum. e descobrir maravilhas ao longo da normalidade de mais um dia com um filho raro, Uhum. sem Claro que é. dúvida alguma. Isso é tão forte porque quando a gente olha realmente para viver essa normalidade, né, a gente vê que tem pessoas que, por estar na vitimização, não aceitação, a vida para, né? E a vida parar, a vida não, né, não estar seguindo o fluxo normal que deveria seguir, deixa a pessoa literalmente morta. Morta para realização, morta para conquista, né? Ela para a vida dela, né, porque ela não conseguiu lidar com aquele problema emocional dela e ela cria, né, mais um outro problema que ela não está imaginando, que é não viver, né? Queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente aí como que como que uma pessoa pode então sair dessa zona de conforto. A zona de conforto é deliciosa, mas nada novo nasce lá. Uhum, É um lugar de morte, como você bem disse. uhum, Não brotam ideias, não brotam sonhos na zona de conforto. uhum, Zona de conforto é morna, totalmente morna. Mas eu só mudo a minha realidade, eu só saio desse lugar confortável para mim emocionalmente uhum. quando a dor de ficar como eu estou é maior que a dor da mudança. Olha. Enquanto eu olho para a mudança e percebo que vai me causar uma dor muito grande, eu não mudo. Uhum, O dia que eu identifico que ficar como eu estou dói e dói muito, eu uhum. tomo a decisão de mudar, de ir em direção a essa zona de esforço, ampliar essa zona de conforto, porque a minha nova zona daqui a pouco já vai ser confortável. Nós temos que nos desafiar todos os dias. Ter uma pessoa, um ente da família raro, te desafia o tempo Uhum, todo. Né? E você só vai permanecer no lugar de vitimização se você não tiver aceitado. A partir do momento em que a aceitação chega e você se abre para o novo, para essa realidade nova, uhum, você tem condições de ampliar essa zona de conforto tantas vezes quantas forem necessárias uhum, e crescer com tudo aquilo. E perceber que tem maravilhas, tem milagres diários associados a esse ente diferente na uhum. casa. E eu acho legal isso que você está falando, porque realmente, né, ficar é difícil e sair é difícil. Qual que é o melhor difícil que nós temos que, né, se desafiar, ou até mesmo, né? Qual que é o melhor difícil que a gente vai ter que aceitar e adotar para nossa vida, né? É, escolha o seu difícil. Eu estava vendo um vídeo outro dia. Casar é difícil, divorciar é difícil. Escolha o seu difícil, Uhum, né? Então, ficar como eu estou tá me fazendo crescer? Me uhum, empodera enquanto pessoa? Me ajuda a evoluir? Não. Então, esse difícil está sendo mais penoso para mim. Eu preciso uhum, sair desse lugar. É aquilo que você falou. O estado antes da aceitação é um estado de morte. uhum, Eu ainda estou no luto. Viver em luto constante é muito triste. Viver um luto, passar por um luto, é muito difícil, é desafiador. Nós não fomos criados para a morte. uhum. Ponto. Apesar de saber que a única certeza da nossa vida é a morte, mas nós não somos preparados para ela, né? Nós não, isso não veio no nosso pacote. Uhum. Nós somos criados para viver eternamente. É, E vem o pecado e com o pecado a morte. exatamente. Hoje nós temos que lidar com algo que é uma ruptura dolorosa. Uhum.
né? Só que se eu idealizo o perfeito, e isso é arrancado de mim de forma dolorosa, quanto mais rapidamente eu superar Uhum, aquele estágio de dor, de morte, de letargia, mais rapidamente eu começo a viver, uhum, né? E criar coisas novas, perceber milagres na minha vida, na minha rotina. Eu uhum, tenho possibilidade de me encher de gratidão, uhum. porque o lugar de morte é um lugar de ingratidão. Amargura, né? Amargura, tristeza, Reclamação, murmuração. é um lugar escuro. Eu Uhum, preciso sair desse lugar. Quando uhum, Jesus chama Lázaro, sai para fora. Jesus não foi lá dentro, uhum, na escuridão da caverna, da uhum, gruta. Ele falou: vem para cá, né? Então, quando eu entro nessa aceitação, quando eu saio da zona de conforto, eu saio para fora. uhum, E o que que tem lá fora? Nesse uhum. momento, sol, gente. Então, eu Vida. saio e passo a ser vista, Uhum, né? E eu entro nessa realidade da vida, que é a vida em movimento. uhum. Aproveitando que hoje nós estamos, na verdade, no mês das mulheres, né? eh, a gente vê que realmente a maternidade é algo sonhado pelas mulheres. E quando ela está vivenciando toda essa fase que nós falamos aí né, de não aceitação, de dor, e depois quando ela começa a aceitar, né, na sua opinião, ela consegue sair do estado de luto ou ainda para ela é só a primeira fase que vai estar saindo? Ela tem alguns desafios ainda a vencer? Como é que funciona isso? O estado de luto, sim, ela Uhum, rompeu. A partir uhum, da aceitação, ela conseguiu romper a certo. letargia que o luto impõe sobre nós. Uhum, Aquela questão de, ai, parece que eu não quero levantar da cama, não tô com muita fome, não uhum, quero viver. Ela certo. venceu, ela rompeu com isso, mas os desafios vão aparecer. Uhum, Se você recebe na sua casa uma criança dita normal, uhum, aparente, fisicamente, mentalmente, você vai ter desafios. Essa mãe, essa mulher vai ter desafios. uhum, Porque quando vem uma criança, nasce uma mãe, uhum. né? É Descobriu verdade. essa gravidez, nasceu uma mãe. Aham. Nem sempre um pai, Uhum. mas a mãe já nasce na gravidez, né? O que que a Exatamente. gente vê? Esse processo de luto hoje ele é tão forte que a gente vê muitas mulheres, né, dizendo: meu corpo, minhas regras. A negação surge imediatamente ao descobrir Uhum, que vai chegar um bebê. Ela uhum, não quer contato com aquela nova, com aquele novo ser, uhum, né? Mas pensando na mulher que se descobre gestante uhum, e identifica que nasceu uma mãe, descobre uma raridade nesse uhum, bebê e entra no processo de aceitação. O bebê vai chegar, ela vai ter desafios. De qualquer maneira, ela vai ter desafios. Esse bebê vai conseguir ser amamentado por ela, é o uhum, sonho, é o ideal, toda mãe sonha com isso. Amamentar o seu bebê é um vínculo depois que uhum, tirou ele da barriga. A gente não sabe se essa criança vai conseguir, uhum, né? E aí, a cada dia, ela vai enfrentar desafios. Mas essa mãe vai crescer muito com esse uhum. bebê. A família toda vai crescer Cresce, muito com verdade. esse bebê. Quem está no entorno vai crescer Uhum. junto com esse bebê. E é interessante que, normalmente, né, essa criança ela sempre vai ser mais amorosa, mais apegada, ela vai ensinando pra gente um nível, né, de amor diferente. Mas uma outra fase que eu vejo aqui muito interessante, Adriana, é que aceitou, agora a criança veio ao mundo. Aí muitas, né, mães, muitas famílias agora criam aquela redoma de super proteção. A gente sabe que isso toda mãe, todo pai faz, tem aquele cuidado, às vezes, né, até é excessivo, mas a gente vê que em alguns casos, né, a mãe, a família coloca uma super redoma ali, né, e aquela criança ela tem pouco contato com a vida externa. Vai gerar um retardo no desenvolvimento, Uhum, ou vai paralisar o desenvolvimento dessa criança, uhum, porque todos nós precisamos de estímulos. uhum, Mesmo depois de adultos, nós precisamos ser estimulados, uhum, né? Numa empresa, eu preciso ser desafiada para bater meta. uhum.
todos precisamos de estímulos. Essa criança igualmente precisa de estímulos. Se ela não for estimulada, eu estou impedindo essa criança de avançar, dentro das limitações dela, se superar. E Entendi. aumentar essa zona de conforto da criança, porque Uhum. agora a criança já tem a sua própria zona de conforto. Uhum. Quanto mais você estimula, mais ela se desenvolve. Uhum. Estimulou menos, essa criança vai se acomodar Uhum. naquele lugar, naquela situação. Eu tenho uma família de amigos que tem 2 crianças especiais, 2 crianças com deficiências, e eu acompanhei desde muito cedo, Uhum. somos bem próximos, e muitas vezes, eu estava até comentando com a Marina, muitas vezes eu via essas 2 crianças numa situação em que eu queria ajudar, e a mãe falava assim: Dri, deixa ele dar conta. Uhum. E eu com o coração na mão, eu olhava para ela e falava: meu coração tá saindo para fora. Ela, deixa, eles dão conta. Se não der conta, ele vai aprender agora. Já vi uma mamãe assim também, viu? E deixava a criança, né? A própria mãe, o pai, Uhum. acabavam criando esse ambiente de desafio. E os Uhum. meninos se superaram, se superam o tempo todo. Uhum. São felizes. É uma família extremamente atípica, diferente, mas muito feliz, Uhum. né? Porque eu aceitei o desafio. Uhum. É isso que tem para mim hoje? Então eu vou me Uhum. desafiar a vencer esse desafio. Né? E assim eles têm caminhado. Legal. Quem tá no entorno fica querendo colocar essas grades de proteção aí o tempo todo. Meio que automático, né? É automático, A dor, né? mas quando a Pena. gente faz isso, eu Uhum. tenho uma criança pequenininha em casa, eu coloco a telinha na janela, Uhum. natural, Uhum. né? Eu coloco a cantoneira nas mesas, natural. Eu coloco aquele equipamento de travar as tomadas. Tudo isso é muito natural. Principalmente a mãe faz Uhum. muito isso. Só que essa criança cresce. Se eu mantiver todos esses mecanismos de segurança, eu gero um ser inseguro A na gente, fase olha que adulta. interessante. A gente tenta colocar segurança, mas a gente gera alguém sem segurança, ou seja, inseguro. Inseguro. Que- Eu preciso identificar o momento de Uhum. recuar. Uhum. Chegou essa criança rara, essa Uhum. criança já adquiriu alguma autonomia, eu preciso recuar. É importante Uhum. dar espaço para essa criança se desenvolver Uhum. também, se desafiar, receber desafios externos, receber desafios do ambiente. Uhum. Quando o olhar dessa mãe muda, quando o olhar dessa família que recebeu alguém raro muda, aquele ser raro tem oportunidade de crescer, Uhum. de avançar. E a família toda com ele. Que legal. Eu separei aqui, né, alguns desafios que toda família de criança especial ela vai passar de alguma forma, em algum nível, né? Eu queria que você nos ajudasse aí a entender como vencer esses desafios. Um deles aqui, né, acesso a serviço de saúde e educação. Ele vai gerar realmente no pai e na mãe uma insegurança. Discriminação e preconceito. Toda família já passou de alguma forma. Dificuldades financeiras, problema que gera no relacionamento e tudo mais. Exaustão física e emocional. Falta de apoio e recursos. São algumas dificuldades que eu rascunhei aqui para a gente conversar. Como que uma família dessa, uma mãe dessa, pode lidar com esses estímulos externos e desafios? Porque tudo que a gente falou aqui é externo, né? Que tem o poder, dependendo de como eu estou, né? Dependendo de como eu estou preparado para aceitá-los ou vencer esses desafios, ele para a minha vida ou ele vai fazer ser só um trampolim para eu avançar. Como que a gente Exatamente. pode, de alguma forma, ajudar essa família a olhar para esses desafios como um trampolim, não como uma parede? Uhum. Um desses desafios aí, ele é muito interno, que é o esgotamento de quem cuida, Uhum, né? Quem geralmente é o cuidador uhum, dessa pessoa rara? uhum, Geralmente é a mãe. Na grande maioria dos casos, né? Faz uma dobradinha com o pai,
quando o pai é presente, mas Uhum. na grande maioria, a mãe se vê num processo de esgotamento muito grande e desenvolve aquela síndrome de burnout, Uhum. né? Que é o esgotamento total. Uhum. Quando a mulher se vê nessa situação, se sente dessa maneira, fica muito difícil conseguir romper com todos esses outros desafios, Uhum. porque ela perde as forças, né? Então, é importante buscar uma rede de apoio Certo. para cuidar de quem cuida, para cuidar daquela família. E essa é uma máxima também, né? Quem não consegue se cuidar, muito difícil ele vai cuidar do outro, né? Exatamente. Jesus falou: ame o outro como a si mesmo. Então, Uhum. essa mãe precisa de cuidados, essa família precisa de cuidados, Uhum. né? E esse projeto de vocês, o projeto Famílias Raras, vem para dar esse subsídio, esse suporte Uhum. para famílias. Existem outras iniciativas assim. Uhum. Eu creio que o importante é nunca criar uma bolha para essa pessoa dentro de Uhum. casa. Quanto mais possibilitar que essa pessoa interaja Uhum. fora, interaja com o mundo, Uhum. mais facilmente vai conseguir, embora seja difícil, o acesso a todos esses serviços. Legal. Uma coisa assim que eu vi que na nossa história foi extremamente importante, eu entendi isso talvez bem rápido, que não adianta a gente sofrer sozinho. Não adianta, a gente precisa de pessoas que vão nos ajudar, né? Então esse esgotamento físico e emocional, talvez, né, ele realmente eu também selecionaria como o primeiro e mais talvez o mais importante, porque depois os outros vão se tornando mais fáceis de lidar, porque toda vez que eu mais a Marina nós estávamos bem, o Samuel ele deslanchava. Toda vez que as nossas emoções ele tinham uma certa baixa, a gente levantava a mão, ajuda, por favor, porque é importante isso, né? Porque o esgotamento físico e emocional, pessoal, ele vai acontecer querendo ou não. Sim. Porque é uma mudança brusca, né? Principalmente no início, para você ter uma nova adaptação. Né? O nosso Samuel ele tinha uma traqueostomia. A gente teve que aprender a aspirar, né, numa eventual emergência, ele estava em casa com home care, se tivesse algum problema, a gente precisava né, estar atento àquilo ali. Então, assim, são mudanças que a gente nunca imaginou. Né? Eu sou da área de TI, a Marina é engenheira química. Então, era um mundo novo. Né? Às vezes eu ia em uma consulta, né? Aí o médico perguntava: você é da área? Eu falei: sou formado na UTI, 3 meses quase ali, doutor. Porque ele realmente foi uma experiência. E só que chegava dias que estava cansado. Já começa para a mãe, né, um desafio muito grande, porque você não tem nenhum tempo do resguardo. Eu lembro que, né, a Marina saiu de acho que 2 ou 3 dias que ficou no hospital e ela teve que voltar depois porque o Samuel estava na UTI. Então, as mães não têm o tempo do resguardo, o descanso, já começa com aquela pressão, né, emocional e física ali, né? E sem falar que aquilo que eu já havia comentado, ela já vem de fábrica Uhum. ajudadora, auxiliadora, Exatamente. idônea, né? Então, para a mãe é muito natural tudo isso, esse doar-se. Uhum. E chega um momento em que ela olha e não tem mais de onde, ela não tem Uhum. recursos internos mais para Uhum. se doar, por causa desse esgotamento e tudo mais. Então, por isso que eu digo que a rede de apoios é importante. Uhum. Vocês viveram isso e perceberam quanto é importante, né? Cercar-se de familiares que entendem e que adotaram no coração aquela realidade, Uhum. né? Para estar junto, para ajudar a carregar esse fardo. Uhum. E quando eu falo fardo, eu estou falando de rotina do dia a dia. Uhum. Toda e qualquer rotina se torna muito pesada para a gente. Cuidar de um outro ser, um serzinho, um bebezinho que vem com HD limpinho, né? Você é de TI, veio com HD limpinho e eu vou imprimir minha digital nesse bebê. Isso é uma Uhum. responsabilidade muito grande. Isso traz Uhum. um peso sobre as nossas costas. E aí aquela mulher continua se Uhum. doando, se doando, se doando. E se não tiver apoio, se não tiver ajuda, e em todas as esferas, né? Uhum. Financeira, moral, espiritual, Uhum. afetiva. Eu vejo assim, dessas dificuldades que eu selecionei aqui, eu acho que uma outra coisa também que é extremamente importante, né, é a gente entender que quanto melhor a gente está emocionalmente, a gente tem força para lutar pelas outras. Por quê?
O acesso a serviço da saúde, ele, em muitos casos, é extremamente difícil. Então, né, eu lembro de que se fosse, por exemplo, a síndrome da T18, a trissomia do Edwards, pouquíssimos casos em Uberlândia. Às vezes você tem que sair de um local, ir para outro local, você não tem, né, como é que funciona isso dentro do SUS, dentro de um plano de saúde, você tem que ter força para isso, para isso. E eu vi que algumas vezes a gente vê famílias que deixam de ter o cuidado por não ter, né, o conhecimento daquilo que é direito dele, mas principalmente porque as suas emoções estão tão abaladas que, né, aquela situação é tão difícil que a pessoa prefere abrir mão e prejudica justamente a criança. Eu já ajudei em alguns casos, exatamente, eu sentei com a pessoa e falei, olha, faz assim, assim, porque nós já vivemos, já vivenciamos. Eu lembro que teve uma criança, eu não lembro de qual cidade, que estava numa demora, eu falei, vai lá, conversa, mostra, explica. E a pessoa não conseguia enxergar que ela poderia fazer isso. Ela foi, conversou e graças a Deus a cirurgia saiu rápido, a criança está bem, né, na sua casa hoje. Mas, né, esse esgotamento físico e mental ali quase que inviabiliza os outros, né? Quase que inviabiliza. E eu preciso estar bem porque todos esses demais são variáveis incontroláveis para Uhum, mim. uhum, Então eu tenho controle sobre o quê? Sobre mim mesma, uhum, sobre o meu estado mental, sobre o meu emocional. E se eu percebo que não está bem, está na hora de pedir ajuda, buscar essa ajuda. E de repente nem esperar ficar mal. uhum, Perceber os primeiros sinais de esgotamento, já busca essa ajuda. uhum, Nós vivemos na nossa família uma situação rara uhum, com meu pai. Ele desenvolveu uma demência extremamente rara, PSP. E no início, nós começamos a cuidar dele com diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, até que um médico identificou uhum, com exames o que é que ele de fato tinha. E aí uhum, falou para nós: isso é tão novo que não existe remédio. uhum, Não tem medicação específica. Nós vamos continuar testando medicamentos de Alzheimer e de Parkinson e identificar o que dá certo. uhum, Então, era muito comum a gente comprar um medicamento, primeiro, segundo comprimido, ele tinha uma queda muito grande, ele entrava num processo de coma de olhos abertos. uhum, Aí suspende o medicamento, que custou caríssimo. uhum, Mas eu, minha irmã, meu irmão, que estávamos dando esse suporte, a gente estava se apoiando. uhum, A importância dessa rede de apoio. uhum, Né? Chegou um momento em que nós precisamos buscar uma clínica para ele. uhum, E nós fomos extremamente apedrejados. Nós éramos constantes na clínica. A uhum, gente ia de manhã e à tarde e à noite. Ele se esqueceu muito rapidamente de nós, mas nós sabíamos quem ele era e nós uhum, estávamos com muita constância ali. E lá era muito normal ele passar uma noite inteira no soro. Imagina eu ter o meu pai na minha casa sem esses conhecimentos, uhum, né? Então, assim, existem adequações uhum, dentro da casa da família rara uhum, que, quanto mais forem notórias para as pessoas que convivem com aquela família, melhor. Para que esse suporte necessário uhum, aconteça. Tudo que é estranho para mim, André, eu tenho a chance de rapidamente condenar, uhum, criticar, não contribuir, uhum, me isentar. E a partir do momento em que eu conheço a sua realidade, eu começo um mecanismo de empatia. uhum, Eu me cobro por essa empatia e é necessário desenvolver essa uhum, empatia. Então eu entro na sua realidade, eu uhum. passo a conviver e aí eu posso me tornar um agente dessa rede de É apoio. verdade. Agora, sistema de saúde e tudo mais são variáveis incontroláveis. Quanto mais eu for voz Uhum, para esse ente que eu tenho em casa, para essa pessoa rara que eu tenho em casa, uhum, mais facilmente eu vou fazer barulho dentro daquele uhum, estabelecimento, dentro daquela instituição, uhum, né? E aí eu volto à questão da redoma. Ela é extremamente prejudicial. uhum, Eu tenho alguém diferente, eu preciso apresentar essa pessoa para a sociedade. uhum, Eu preciso partilhar a minha situação com a uhum. sociedade na medida do possível.
Legal que você falou uma coisa que eu acho que talvez muitos ali vão poder identificar. Quando a gente toma uma decisão, uma decisão tomada ali, né, dentro da família, em proporcionar o melhor cuidado, a melhor qualidade e foge talvez daquilo que a sociedade vê como melhor, sempre vai haver um preconceito, vão haver pedradas, né? Como você disse, imagina você que não é da área da saúde, né, a sua família que talvez não é da área da saúde, tendo a responsabilidade de um enfermeiro, de um médico, de um técnico de enfermagem, 24 vinte e horas. quatro horas. Primeiro, emocionalmente não vai dar conta, fisicamente não vai dar conta e tecnicamente, porque nós não fomos preparados, nós não viemos de uma escola da área da saúde. Então, isso para nós, né, por mais que tudo que a gente poderia fazer pelo Samuel, a gente fez questão de aprender. A gente dedicou, né, na UTI, nos treinaram muito bem. Né, então, tudo que fazia de procedimentos rotineiros do Samuel, nós sabíamos fazer, né? Principalmente a Marina, né? De muito mais maestria, né, do que eu. Mas eu creio que isso é muito importante, porque para muitos, né, eles não conseguem enxergar aquilo que é melhor para o paciente, para a criança, para a pessoa que tem uma necessidade, né? Por exemplo, como você falou, imagina se você tivesse que ficar 24 horas com ele colocando soro. Primeiro, quem queria funcionar? Segundo, quem queria conseguir ficar 24 horas? Então, eu acho que são decisões importantes, né? E eu creio assim que eu já vi, né, algumas pessoas que têm medo de tomar decisão pelo apedrejamento, pela acusação. Então, eu acho que foi legal o testemunho que você deu, porque isso mostra para você que está nos assistindo que algumas decisões você vai ter que tomar como família aqui. Muitos podem até não agradar, mas você está pensando naquilo que é importante, no seu filho. Exatamente. E nós tivemos um retorno muito interessante Uhum, que, já no final, o meu pai ficou acometido 10 anos dessa dessa demência, uhum. e no final ele teve uma internação, e eu disse para a médica que estava cuidando dele quem era o médico que cuidava dele. Ela falou: "Ele é do hospital, ele atende aqui também". Uhum, No outro dia ela chegou para mim, porque eu estava todos os dias pela manhã, ela chegou para mim e falou assim: "O médico esteve aqui". Ele uhum. falou: "Eu não acredito que é ele, porque a pessoa com essa demência vive 3 anos, tem 7 anos que eu diagnostiquei". Olha só. Ele falou que lá em Uberlândia ele tinha 3 casos, meu pai foi o terceiro. Uhum, Historicamente, agora que está sendo catalogados os resultados, a expectativa de vida é de 3 anos. Eles uhum. cravaram esse número, e dele foram 7. Olha que interessante. Né? Então, é necessário identificar que tipo de cuidado essa Uhum, criança rara precisa. E o que eu posso fazer por essa criança rara para que ela se desenvolva uhum, dentro das limitações dela e se supere. uhum. Porque para ela vai ser uma conquista diária, ou várias conquistas diárias. Exatamente. Porque a própria criança sabe que está se superando. Uhum, Ela vibra quando ela percebe que ela conseguiu algo mais, que ela teve uma nova conquista. uhum, Então, o que eu preciso proporcionar para essa criança? Eu preciso buscar recursos em instituições, eu preciso buscar serviço de saúde, uhum, então eu preciso ir atrás. uhum. Eu cuido de mim enquanto mãe para cuidar dessa criança, para ter essa Exatamente. energia Uhum. vital para ir atrás. Outra pergunta que eu queria te fazer, Adriano, como que a gente consegue lidar com o preconceito? Porque o preconceito, ele tem o poder de, né, de ser âncora na vida de muitas pessoas que não sabem lidar com eles. Então, como que a gente pode ajudar, de repente, alguém que está ali nos assistindo e está lidando hoje com o preconceito? Você já sofreu preconceito alguma vez? Já, Bullying na escola? já. Todos nós. Dentro da nossa normalidade, dita normalidade, já sofremos isso. Uhum, E todos nós já fomos preconceituosos uma ou várias vezes. O uhum, que é o preconceito? É um conceito concebido antes de conhecer aquela pessoa. uhum, É um conceito pré-concebido. uhum. Se eu estou sendo vítima de preconceito e eu me fecho, eu não vou permitir que as pessoas me conheçam na essência. Uhum,
Se eu sou a causadora do preconceito e eu não me aproximo porque eu não tenho acesso àquela pessoa, Uhum. eu vou me manter nesse lugar do preconceito e vou acreditar que eu estou certa. Uhum. Então, quanto mais a família que recebeu essa criança socializar essa criança com os demais familiares, proporcionar o pegar no colo, sentir aquele bebê para perceber que o bebê, dentro das limitações físicas ou de repente até mentais que ele tem, Uhum. ele é uma pessoinha Uhum. que tem a mesma assinatura de quem está pegando, que tem o DNA, que tem o sangue, socializar de uma maneira em que eu provoque no outro o contato com a situação. Uhum. Essa criança, sem dúvida, vai crescer provocando esse contato, Verdade. né? E aí vai ter condições de vencer, e na Uhum. maioria dos casos, esses preconceitos. É. Eu acho que assim, uma coisa importante realmente a respeito do preconceito, que é aquilo que você falou lá no começo, quando eu estou bem, quando eu já vivenciei, passei da fase de luto para aceitação, por mais que alguém que não conhece, porque é um pré-conceito, não sabe da realidade, não sabe da história, por mais que essa pessoa fale algo sem saber, ou até mesmo na ignorância, a gente tá bem, né? Até mesmo para suportar isso e virar a página e continuar a vida, né? Eu vejo que isso talvez é um grande desafio, né? Continuar a vida. Exatamente. Mas se você está bem, essa variável externa, Uhum, essa pessoa que tem esse olhar ou a fala preconceituosa, não vai realmente te afetar, uhum, né? O que é essa pessoa preconceituosa? O que é esse preconceito? É uhum, a variável externa. uhum, E aí eu volto a falar, se eu estou bem internamente, uhum, né? Se a minha cabeça está bem, se o meu coração está bem, se eu aceitei, eu já proporcionei toda a aceitação necessária dentro de mim para com aquele bebê que chegou, uhum, o que vem de fora não destrói. O que vai me abalar, o que vem externamente, só me abala quando eu tenho expectativa com relação ao externo. olha só, importante. Se eu não tenho expectativa, o que vier Uhum, não agrega e não me desmonta, não uhum. me quebra. Agora, se eu não tenho expectativa, eu estou bem, eu estou caminhando e a nossa vida segue. Eu e a criança vamos seguir, Uhum, desbravando. uhum. E aquela pessoa perdeu uma linda oportunidade de crescer. É verdade. Uma outra pergunta também que eu queria te fazer é quais os recursos que as famílias podem buscar para estar bem internamente? Então, eu acredito muito em terapia, Uhum, né? Não só pelo fato de ser uhum, terapeuta, mas eu acredito que falar uhum, cura. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Davi falando com relação a Batseba, ele falando assim: enquanto eu calei no meu pecado, os meus ossos se envelheceram uhum, e a minha alegria se tornou em sequidão de estio. Pois lá na frente eu vejo Tiago, que foi irmão de Jesus, dizer assim: confessem as suas culpas uns aos outros para que sareis. Falar é curador, uhum, é catártico, né? Então eu acredito muito na terapia. E nesse caso, eu acredito que não só individual, uhum, mas também em grupo, uhum, com pessoas que passam pela mesma situação. O quanto mais eu puder falar uhum, e me munir de aprendizado com relação àquela situação que eu estou vivendo, uhum. mais eu vou me empoderar diante dela. Mais eu vou ficar de pé, Verdade. mais eu vou ficar firme. E mais eu vou ter condições de ajudar outras pessoas a terem esse mesmo olhar, Uhum, né, com essa criança rara. Eu acredito que isso é necessário para toda a família, uhum, para todas as pessoas que estão próximas, né? É necessário. É necessário para estar bem, trazer todos os parentes para junto. uhum.
Porque família está ali dentro da sua casa, família são seus pais, os pais da Marina, mas e aqueles parentes? Uhum. Aquelas pessoas que você vê numa viagem de fim de ano, alguma coisa assim, Uhum. traz para perto. Usa videochamada, traz para a realidade, Uhum. né? Conta, compartilha os crescimentos, né? As gracinhas que o Uhum. bebê começou a fazer. Todo mundo curte isso. E por que que às vezes a gente quer ocultar? Uhum. Coloque em redes sociais. Tudo isso vai trazer um empoderamento para você, Uhum. no sentido de partilhar com os outros algo que está se tornando tão natural para você. E vai gerar no outro esse olhar natural também, essa mesma naturalidade. Uhum. Eu gosto muito mesmo, falando a questão da terapia, porque realmente é um momento para a pessoa. Você está investindo na sua vida, tendo ali uma melhora interna para conseguir lidar com tudo aquilo que está externo. E às vezes, né, a terapia ela vai ser como uma ressonância magnética. Aí você vai conseguir enxergar dentro de você, né, a pessoa que está te conduzindo nesse processo, vai te ajudar a você enxergar coisas que você não está vendo. É porque uma ressonância magnética ela pode olhar como é que um osso está. E o osso a gente não consegue olhar, a gente vai olhar para o nosso braço, tem uma camada de pele, né, antes de chegar lá. Então, eu vejo muito isso, a importância da terapia, né, como esse olhar bem clínico mesmo, esse olhar para olhar dentro das suas emoções, e aí, como é que tá esses traumas, essas dores, essas feridas, foram curadas, tá só mascarado, então vamos levar esse processo de cura. Eu creio também que é uma excelente dica, né, se você ainda não, né, tem, você pode entrar em contato, né, com a Adriana, ela tem, aí, né, atende como terapeuta. Eu vejo que é importante desse investimento para a família, mas isso vai ter um resultado extraordinário na vida da criança, né? Porque ela vai ter pais, irmãos, uma família nuclear ali bem preparada para ajudar ele, porque né, ele veio com a limitação dele, vai ter que aprender com aquela limitação a viver. E quando a gente tem uma família estruturada emocionalmente, né, relacionalmente, a gente vê que tem grandes resultados, né? Eu sempre dou esse testemunho Exatamente. meu da Marina porque dá resultado. Dá resultado. Lacan disse que tem uma frase bem emblemática que é: eu vou à terapia ouvir o que eu tenho a dizer. Uhum, Né? E eu costumo dizer que a terapia passou da porta para dentro, é uma fenda no tempo. uhum, Os problemas ficaram lá, ainda que a pessoa venha falar sobre eles, a vida está acontecendo da porta para fora. Aqui dentro é olhar para si, é se ensimesmar, né? E começar aquela construção. Primeiro, admitir que está quebrado por dentro e começar aquela construção interna, né? Colocar um tijolinho sobre o outro, uhum, aos poucos, cada um no seu tempo, uhum, né? Para se sentir bem uhum. e para voltar lá para fora. Isso é fundamental, né? Eu vejo assim que não só dá resultado, pessoal, mas isso dá uma qualidade de vida muito boa. Porque você está sendo conduzido por uma pessoa que está te ajudando a resolver as demandas internas, né? E você volta fortalecido depois, né? Saiu da fenda ali, voltou para fora. Você está mais forte para situações, porque, como nós dissemos, não tem como não haver preconceito, não tem como não haver os desafios, não tem como não haver as crises. Né? Nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós temos né, uma forma que a gente enxerga o mundo. Então, eu até lembro que lá no podcast com o Ronaldo eu falei, ele estava comentando, falando, então a gente não pode mudar a situação, a gente pode mudar nós. Nós podemos nos mudar, trocar a lente. Eu acho que a terapia ela conduz muito a isso, né? Exatamente, é mudar o meu olhar com relação àquilo. Uhum, A situação não mudou, mas quando eu mudo o meu olhar, quando eu me mudo internamente com relação àquilo, uhum, o entorno muda. Parece que a situação fica mais leve, uhum. mas é porque eu mudei o meu olhar. Olha só que legal. Então, precisamos mudar o nosso olhar para as coisas externas mudarem. Então, se você, de alguma forma, que está nos ouvindo, olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para os resultados e eles não estão avançando, talvez é hora de você parar para trocar a lente, né, para conseguir ver os resultados avançar. Né? E eu acho que isso é vital, é importante, independente seja uma família que está em uma situação de ter uma criança com uma síndrome rara ou né, uma família que tem
dentro, entre aspas, aí, da normalidade humana, mas se os resultados não te levam a avançar, é hora de você pedir ajuda. E não tem que ter vergonha, né, Adriano, de pedir ajuda. Todos nós temos problema, né? Eu costumo dizer que terapia não é para quem tem problema, é para quem quer resolver o problema. Ou seja, porque todo mundo tem problema. Exatamente. Na terapia é muito comum a Uhum, gente identificar que a pessoa também precisa de um suporte medicamentoso uhum. e indicar que ela procure um especialista, Exatamente. né? Eu costumo chamar isso de bengala. Uhum, Você faz uma cirurgia no joelho para cuidar do menisco, você vai usar a bengala um mês, 15 dias e vai uhum, abandonar. uhum, Não vai ser eterna na sua vida, mas é extremamente necessária por 15 dias. uhum, Então, quando a gente identifica que, além da terapia, existem ali questões internas muito dolorosas, ainda latejantes uhum, demais, aí precisa até procurar esse outro especialista para começar esse suporte medicamentoso. E uhum, eu acredito que o preconceito maior, resistência maior está aí, no uhum. medicamento. Exatamente, eu vejo que tem muita gente, tem preconceito, né? Eu acho que se criou um estigma muito errado, né, na questão da medicação. Às vezes precisa, às vezes é necessário. E faz parte, né, como você disse, é um tempo, né? Tá certo que tem gente que gosta de usar uma muleta o resto da vida, né? Mas, né, num bom processo de terapia, num bom processo com um psiquiatra, por exemplo, ele vai te conduzir a usar, né, a bengala por um determinado tempo, estimulando você a ter resultados para tirar a bengala. Exatamente, não transformar a bengala naquela zona de conforto É isso também. aí, senão é mais um Também, problema para resolver, né? também. Mas eu vejo que as pessoas estão se abrindo muito para a Uhum, terapia. Mas quando existe a necessidade desse medicamento, e aí já trava, uhum, né? Mas nós temos também mecanismos naturais. Eu costumo chamar de ritual do chá. No uhum, fim do dia, antes de deitar, tá com aquela mente borbulhante demais, uhum, senta sozinha, já pôs a criança para dormir, senta sozinha, faz um chazinho. Enquanto toma o seu chá, pensa nos melhores momentos daquele dia. uhum, Evita contato com as memórias ruins. Isso vai acalmar. Um chazinho mais morninho, sem açúcar, para não acelerar essa cabecinha também dessa É mãe, importante. né? Então, esse ritualzinho, Aham. quando repetido, ele acaba sendo muito positivo. Ele coloca essa mãe num estado de tranquilidade para ela poder desfrutar o sono e estar preparada no Uhum, outro dia também, uhum. né? Então, para quem é extremamente resistente, a gente consegue entrar aí com outras bengalinhas bem naturais, né? E de autocuidado. O tempo do chá é muito mais importante do que tomar o chá em si, Uhum. né? O Olha só. tempo de preparar esse chá, saber que agora é o momento de cuidar de mim. Uhum, Essa mãe parar 3 minutos para preparar um chazinho e sentar por mais uns dois e tomar esse chá. uhum. É um tempo de autocuidado e esse autocuidado é importante. É, eu creio que um dos desafios, né, para quem está vivendo essa situação, é realmente o autocuidado. Eu creio que é importante. Adriano, eu queria te agradecer, né, por esse tempo muito prazeroso, muito gostoso, muita informação. Creio que você vai ter que voltar outras vezes aqui para a gente continuar e, né, daqui vai sair outros assuntos, né? Mas antes eu queria te pedir, né, para deixar uma palavra para essa mãe, para essa mulher, né, que tá vivendo todos esses desafios que nós falamos, igual você acabou de falar, de repente não tem nem tempo para cuidar de si, tá vivendo uma exaustão, né? Queria que você deixasse para ela uma palavra de apoio, né, uma palavra de despertamento para ela continuar vivendo a vida dela, porque ela tem, além do filho para ajudar, mas ela tem que se ajudar para poder ajudá-la. Existe uma vida inteira pela frente. Quanto mais você cuidar de você mesma, mais preparada você vai estar para cuidar de quem está ao seu redor. Não pare de sonhar, porque quanto mais eu sonho, mais o meu cérebro se prepara e me dá mecanismos e ferramentas para realizar. Se você estacionar na vida, você vai viver a partir de agora, a partir desse momento, um tempo de luto muito extenso. E é tempo de viver, é tempo de continuar. A diferença, o trabalho entre o sonho grande e o sonho pequeno
É o mesmo. Não tem diferença. Então, sonha logo grande, com seu filho especial, com seu filho raro, com a sua situação de raridade e parta em busca de realizar esses sonhos. É isso aí, pessoal. E você, né, mãe, você que está precisando desse cuidado, segue a gente nas redes sociais, você vai ter ali, né, o Instagram da Adriana também. Entre em contato com ela, marque um horário, cuide de você, né? Eu creio que você também Também. atende online, independente de onde você estiver, invista em você, é importante. Você vai ver que o processo, né, do amadurecimento do seu filho, do desenvolvimento, ele vai ser muito melhor, ele vai ter saltos tão grandes quando você estiver bem. Então, uma dica para você, invista. Você também, pai, essa família, né? Eu creio que é importante vocês dedicarem esse tempo. Adriane, muito obrigado pela participação. Para mim foi um prazer poder dividir com você, né, esse tempo, né, esse momento muito bom. Aprendi muita coisa, anotei várias coisas aqui para a gente pensar e poder até contribuir com algumas famílias. E desde já deixo, né, aberto para você voltar, até outros momentos para a gente poder compartilhar, né, sinta-se sempre em casa, né? Você faz parte da Famílias Raras também, né? E muito obrigado mais uma vez aí por poder contribuir com a gente. Eu que agradeço. Para mim foi extremamente rico estar aqui. Muito obrigada e uma grande honra sempre. Estou à disposição. Que bom. E você, né, que nos assistiu, compartilhe com mais pessoas. Talvez você conheça aí, né, alguma família que está precisando, desse reforço, esse compartilhar hoje que trouxe várias, né, instruções e formações para poder te ajudar. Então, compartilhe com essa família, compartilhe com o maior número de pessoas, nos siga nas redes sociais, né? O nosso Instagram, ele é podcast Famílias Raras, né? Nós estamos no canal no YouTube também, isso para poder levar para você o maior número de informações. Famílias Raras Podcast. Segue lá, Famílias Raras Podcast. E nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas. Afinal, como eu tenho dito aqui, né, todos nós somos famílias raras. Você também é uma família rara. Muito obrigado pela sua audiência, por assistir. Que Deus te abençoe.